Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Parábola das Minas, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Lucas, capítulo 19, versículo de 11 a 27. Como eles ouviam isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse então: um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: fazei-as render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: Tu também fica à frente de 5 cidades. Veio o outro e disse: Senhor, eis aqui a tua mina, que depositei num lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela própria boca. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu o teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam: tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. Respondeu-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. Digo-vos: a quem tem será dado, mas àquele que não tem será tirado mesmo o que tem. Quanto a estes meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre parábola das 10 minas. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho está trazendo em nossa vida. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, a respeito desse estudo. Compartilhe para que mais uma irmã, mais um irmão possa participar desse estudo e também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, então, o que o evangelista Lucas está nos trazendo aqui? Primeiramente,
você pode perceber, sobretudo você que tem aí a sua rotina de estudo bíblico, que a parábola das minas, ela se assemelha muito com a parábola dos talentos, mas não é a mesma passagem. Nós ainda não estudamos aqui a parábola dos talentos, mas mais adiante nós vamos fazer um estudo, uma reflexão sobre a parábola dos talentos, e aí você vai perceber algumas diferenças. Agora, é fato que existe sim uma semelhança muito profunda com a parábola dos talentos, mas que os detalhes existentes, né, a diferenciação entre uma e outra é suficiente, inclusive o tempo em que elas acontecem é um tempo diferente, não é então uma forma diferente de falar talento, né? Então a parábola das minas é uma e a parábola dos talentos é uma outra, né? Embora elas por semelhança possam se confundir. Bem, aqui quem são os personagens aqui dessa parábola, né? Esse homem de nobre origem, aqui é Jesus, né? Que ele vai ser investido em realeza e vai voltar. E quem são os servos? Os servos são os discípulos, são os seguidores, não necessariamente os 12 apóstolos, né? São os seguidores. E quem são os cidadãos que odiavam esse homem de nobre origem, que mandou uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós? Aqui Jesus está falando dos judeus, né? Sobretudo as autoridades religiosas que rejeitaram o ensinamento de Jesus. Bem, aí na volta, né, desse homem investido de realeza, ele vai cobrar aqui os rendimentos, né? Então ele chega a cada um aos quais ele deu dinheiro, e lembrando que mina é uma moeda grega que equivale a mais ou menos meio quilo de ouro, é isso? Eu até notei aqui, isso eu só, se eu não estou falando errado aqui. Isso, é uma moeda grega de quase meio quilo de prata, né? Então esse é o valor da mina, então é uma moeda valiosa. E aqui ele vai restituir cada um conforme o merecimento, né? Então, é dessa forma que o Senhor vai nos tratar no plano espiritual, né? Ele vai cobrar o que nós fizemos render das minas que nós recebemos, né? Da mesma forma como ele vai cobrar no seu tempo a questão dos talentos, que é uma outra parábola que depois nós vamos aprofundar, né? E aqui também Jesus, assim como lá nos talentos que nós vamos estudar, ele vai cobrar daquele que não investiu, né? Então, ele elogia aqueles que fizeram render as minas, ou seja, que produziram frutos, né? Então, aqui não vamos ver somente o valor econômico, que ele é muito simbólico. Aqui Jesus está falando dos frutos, né? Quantos frutos você rendeu na sua passagem aqui neste mundo, né? E aquele servo que depositou, escondeu com medo de perder, ele é cobrado, não só cobrado, ele é castigado por essa decisão, porque ele foi preguiçoso, ele foi inútil, ele recebeu uma demanda e ele não fez render nada, ele acabou se escondendo, ele não diminuiu, mas também não acrescentou, ele ficou no mesmo estágio daquilo que ele recebeu. E aí o homem de nobre posição, investido em realeza, ele vai cobrar e aí ele vai condenar essa ação e pede para tirar aquilo que ele tem. E aqui tem um aspecto que muitas vezes parece injustiça, né? Então, tira desse e dá àquele que tem mais, né? E aqui há um questionamento, né? Não, mas ele já tem, né? E aqui ele fala que a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo que não tem, né? Então, essa equivalência, né, de justiça, de equidade,
na avaliação de Jesus, necessariamente ela não se equipara ao que nós temos aqui, né? Às vezes pode parecer absurdo. Nossa, mas esse aqui já não tem nada, então vai tirar o que ele tem para dar para aquele que já tem. É a bênção, né? A bênção de Deus, ela não é gratuita. Nós precisamos nos esforçar, né? Como você pode esperar uma bênção se você não tem o mínimo esforço, né? A exemplo do que esse servo teve aqui. Então ele vai tirar, porque nem aquilo ele mereceu, né? A ele foi confiado a mina e ele não fez nada. Ele teve medo, ele se escondeu. Não é agradável a Deus as pessoas que se escondem dos seus compromissos. Isso é prevaricar. Ele foi negligente com a sua tarefa. Foi-lhe dado uma tarefa e ele não cumpriu essa tarefa. E aqui Jesus ele encerra de uma forma muito dura, né? Quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles. Então, quem são os inimigos que não queria que Jesus reinasse sobre eles? São as autoridades religiosas, né? Os judeus que negaram o ensinamento de Cristo, que rejeitaram Jesus. E aí Jesus fala em trucidar na sua presença. Ele está falando em condenação, né? Essa é uma dos posicionamentos mais duros de Jesus, né? Trucidai como inimigo, né? Então Jesus ele nos coloca em alerta aqui sobre aquilo que ele espera de nós, que nós precisamos multiplicar as nossas minas para que nós sejamos merecedores. E aqueles que rejeitaram receberão conforme o seu posicionamento, né, conforme a sua entrega, ou simplesmente a rejeição, né, que é pior, né? Pior do que não entregar nada, pode ver que Jesus aqui, ele castiga aquele, aquele servo que não fez render, mas ele é muito mais duro com aqueles que ele designa como inimigos, né? Porque uma coisa é não fazer render, a outra coisa é não reconhecer Jesus. Da mesma forma, ele não vai reconhecer quando estiver reinando. Amém? Então, que nós estejamos aqui atentos à nossa missão, às nossas entregas, né? Mas nós pedimos a Deus, mas nós também temos que entregar a Deus, né? Então, seja menos severo nas suas requisições a Deus e mais atentos nas suas obrigações, né? Quanto está rendendo as minas que lhe foram entregues? Amém? Então, é o cuidado aqui, né, do nosso compromisso no mundo material para que a gente possa colher e ser recebido, né, acolhido no reino espiritual, que nós possamos reinar com Jesus. E aqui nossas responsabilidades também têm a ver com aquilo que o Evangelho espera de nós, não é? Quanto você fez de bem ao seu irmão, à sua irmã? Quanto você trabalhou pela paz? Quanto você trabalhou contra as injustiças? Tudo isso são compromissos, né? E o que Deus vai poder esperar de cada uma de nós. Amém? Então, muita luz no seu caminho, muitas conquistas, muita paz e harmonia e muita prosperidade na sua vida. Amém? Paz e luz. Forte abraço.